Sejam bem-vindos à imersão à Prova Nutri 2024. Eu e a Kai estamos aqui hoje para falar sobre essa imersão, os primeiros passos para a sua aprovação na residência em nutrição. Nós estamos no estúdio da Plenitude, um evento que para nós também é inusitado. Estamos com câmeras, com a equipe aqui e muito entusiasmadas porque nós queremos ensinar quais são os passos para a aprovação na residência em nutrição. Sim, acredito que nem todo mundo conhece a gente ainda. Eu sou a Karina, estou aqui com a Aline. Nós fazemos parte da Nutrição em Foco, em parceria com a Plenitude Educação, e ajudamos nutricionistas a conquistar a aprovação na residência em nutrição. E se você tem o objetivo de conquistar a residência em nutrição ainda em 2024, o seu lugar é aqui. Estamos com um estúdio todo montado, tem aqui, ó, canequinha da Plenitude, bonequinho, tudo foi feito com muito carinho, uma estrutura incrível, uma parceria incrível para trazer o melhor para você. E tem muito nutricionista que acha que não é possível passar na residência em nutrição, né, Cá? A Verdade. nossa ideia é mostrar para vocês que é possível sim, e nós vamos te ensinar quais são os primeiros passos. Para te convencer, nós trouxemos aqui um caso real da Carol, que foi uma ex-aluna nossa que conquistou recentemente a aprovação na residência em nutrição. Oi, pessoal, eu sou a Carol, nutricionista formada pela Universidade 9 de Julho desde dezembro de 2021 e atualmente eu faço residência no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o INCOR, no programa de Residência em Nutrição Clínica em Cardiopneumologia. Na nossa atuação, nós passamos em várias áreas do hospital, por exemplo, UTIs, recuperação pós-cirúrgica, enfermarias, ambulatório, pediatria, entre outras. Pelo nosso programa ser cardiopneumologia e também pelo INCOR ser voltado ao coração e ao pulmão, nós vemos diversas patologias, como por exemplo as valvopatias, as doenças da coronária, as pneumopatias, como por exemplo DPOC, fibrose cística, neoplasias, e também vemos transplantes de coração e pulmão. Nós também realizamos triagens, avaliações antropométricas, evoluções e fazemos reuniões com a equipe multiprofissional. Os pontos positivos de fazer residência são aplicar conhecimento teórico na prática, ter um maior contato com o paciente e com a equipe multiprofissional, no final do programa sair com o título de especialização e também aumentar a sua autoconfiança nas suas condutas dietéticas. Para terminar, eu queria agradecer à professora Aline e à professora Karina e dizer que vocês foram essenciais na minha aprovação. Um beijo e muito obrigada! É tão emocionante escutar esse depoimento da Carol, porque nós acompanhamos a sua trajetória, vimos as dificuldades que a Carol apresentou. Ela, inclusive, teve uma reprovação inicialmente, estava estudando sozinha, e depois que nós encontramos a Carol, ela conseguiu a aprovação em um outro programa de residência. Então, nós nos sentimos extremamente felizes com esse depoimento, assim como de outros alunos que já foram aprovados e que nós tivemos a alegria de acompanhar ao longo do tempo, né, Cá? Sim, é verdade, Aline. Eu fico emocionada com esse depoimento também, porque nós sabemos como é difícil a inserção de um profissional no mercado de trabalho, né? E nós passamos por isso no início da carreira, né? Eu lembro que quando eu me formei, já faz um tempinho, foi em 2008, eu fiquei desesperada de terminar a faculdade e não saber para onde ir. Na época não existiam programas de residência ainda, e aí eu saí atirando para todo lado. Tentei até procurar emprego no jornal Amarelinho, que eu sei que muitas pessoas aqui nem devem saber do que se trata, já estou entregando a idade. Mas até que eu consegui me inserir no mercado em um ambulatório onde eu havia estagiado. Então foi uma oportunidade que surgiu, foi muito interessante, porque lá eu atuei na nutrição clínica ambulatorial, tive contato com a equipe multiprofissional, foi maravilhoso. Depois de um tempo, eu fui chamada para um concurso que eu havia prestado e para trabalhar em um hospital. E aí foi bem interessante também. No hospital eu acabei ficando mais na parte da cozinha, mas foi um aprendizado, né, porque na cozinha a gente aprende a lidar com a equipe, aprende a ter uma tomada de decisão rápida, né, nas situações de conflito. Foi uma experiência muito boa, mas eu fiquei sentindo falta da nutrição clínica, né. Quem atua na clínica uma vez, parece que o bichinho da clínica pica e a gente
não consegue ficar sem atuar. E aí consegui uma transferência para o hospital onde era o concurso de origem, que é o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que alguns aqui devem conhecer, né, a Aline também já teve a oportunidade de passar por lá. E lá no Instituto Dante Pazanese foi maravilhoso, porque aí voltei para o ambulatório, voltei para atuação em equipe multi, e lá aconteceram 2 coisas muito interessantes. A primeira foi, ver o início do programa de residência no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Então foi muito legal ver toda a parte da aprovação junto ao MEC, acompanhar a primeira turma, tanto na docência, na preceptoria. Foi uma experiência incrível, passei lá 8 anos maravilhosos. E também tive a oportunidade de conhecer a Aline, lá para quem não sabe, a gente se conheceu no projeto de doutorado da Aline, que foi o meu projeto de mestrado, a coleta de dados foi feita lá no hospital, e nós fizemos o projeto juntas. E desde lá essa parceria deu tão certo que nós continuamos ela até hoje, né, Aline? E foi incrível ver, assim, de como surgiu a ideia, né, de trabalhar com a residência em nutrição, porque a Aline estava numa realidade da docência, onde via muitos alunos que nem sabiam do que se tratava quando a gente falava em residência em nutrição, e eu estava numa instituição que tinha residência em nutrição, e lá eu conseguia ver como a residência era importante na vida desses profissionais, tanto na questão de conquistar a experiência prática, que é o que o mercado de trabalho cobra, e também ter uma especialização depois de um período, e ainda melhor, ganhando uma bolsa de estudos durante esse período, né? E foi justamente daí que surgiu a nossa ideia da mentoria, em unir essas 2 questões, né? De levar a residência a mais pessoas e ajudar nutricionistas a ingressarem no mercado de trabalho. Mas conta um pouquinho também da sua história, Aline, que o pessoal, né, quer saber. Sim. Minha trajetória foi um pouco diferente da Cá, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre fui tão dedicada quanto a Cá nos estudos. Então, durante a graduação, eu participava de muitos eventos, de congressos, e ainda assim, como muitos recém-formados, eu tinha uma certa insegurança para a atuação na prática clínica. Foi por isso que, quando eu terminei a graduação, em 2010, eu prestei o processo seletivo para uma especialização teórica, focada em obesidade, fui aprovada, ganhei bolsa, mas ainda assim eu não me sentia muito apta para atuar na prática clínica. E foi no Dante Pazanese que a Cá tem uma história, né, que foi contada aqui há pouco. Foi no Dante Pazanese, quando eu cursei o aprimoramento em cardiologia, que é um aprimoramento muito mais prático, é que eu fui ganhando essa segurança para atuação na área clínica. E foi a partir desse local que nós nos reencontramos. Então, 6 anos após, né, esse período, eu encontrei a Cá atuando com residentes em nutrição, e eu já estava atuando como professora da graduação, mas eu sentia um certo incômodo, porque ao mesmo tempo que eu via a Cá se dedicando, trocando com esses residentes, né, fazendo com que eles tivessem uma boa formação e uma vivência prática, eu via que os alunos da graduação, eles não conheciam sequer a residência. Então, foi a partir desse incômodo que eu conversei com a Cá, quando nós finalizamos mestrado e doutorado, eu conversei com a Cá, então, sobre lançar uma mentoria, e essa mentoria, felizmente, ela já vem acontecendo há algum tempo, mas ela passou por alguns momentos de transição, né, Cá? Então, a primeira fase da mentoria, ela foi realizada individualmente. No entanto, eu e a Cá tínhamos uma certa demanda de interessados na mentoria, só que nós não conseguíamos contemplar todos nesse acompanhamento individual. Então, nós tivemos que tomar uma decisão, né, que foi uma decisão bem difícil, que era encerrar a mentoria individual e optar por uma mentoria um pouco diferente, mas que atendesse um número um pouco maior de interessados. Então, nós encerramos a individual, passamos por um processo de reestruturação desse acompanhamento, e foi nesse período que nós começamos a desenvolver um método específico que garantisse a aprovação
na residência em nutrição. Foi um método que nós já utilizávamos com os nossos alunos, mas que ele foi ampliado, reestruturado, discutido, para que ele fosse útil, né, Ká, e reaplicável também a muitas pessoas que almejam a aprovação na residência em nutrição. E agora, acho que é hora da gente ir para a aula, né, Ká? Chega de história, agora eu quero que vocês saibam quais são os primeiros passos para a aprovação na residência em nutrição. E a Ká vai iniciar esse bate-papo falando sobre o que estudar para o processo seletivo. Sim, eu creio que esse é um dos momentos mais esperados da aula. Sim. E nós vamos pensar assim em algumas perguntas frequentes dos nossos alunos, né, Aline? Qual que é a primeira pergunta que os alunos fazem? Karina, Aline, o que eu preciso estudar para conquistar a aprovação na residência em nutrição? Então, quando nós pensamos sobre o que estudar, existem alguns temas que são comuns a vários editais, vários processos seletivos de residência. Acho que o primeiro lugar, Aline, é nutrição clínica, né? Como a maioria dos programas de residência são na área de nutrição clínica, seja hospitalar, ambulatorial ou até mesmo na atenção primária, é um dos temas realmente mais cobrados. Temos também as políticas públicas, que é um tema muito cobrado, principalmente nas instituições públicas que ofertam programas de residência. Temos também nutrição básica, avaliação nutricional, ciclos da vida. Então, tem alguns temas que são comuns aos programas. Isso até facilita para o candidato que pensa em prestar mais de um processo seletivo para residência, né? Bem interessante. Mas o que poucas pessoas pensam é que não basta somente pegar o conteúdo teórico e estudar o que tem ali no conteúdo programático da prova. A gente vai muito além disso quando pensamos em um preparatório para a residência, né, Aline? O que muitas pessoas esquecem é que tem um momento prévio aos estudos, que inclui toda a parte de planejamento, de organização do tempo, que é um grande problema hoje em dia. Nós temos pouco tempo disponível para fazer determinadas atividades e se você não se organiza, você não consegue colocar em prática o plano de estudos. Temos também a questão de técnicas de estudo, que a Aline vai falar um pouquinho mais adiante, porque na graduação, até no ensino básico, nós não aprendemos a estudar de fato, né? E a Aline, como docente aí da graduação, vai falar isso com maestria. E é importante também que o candidato tenha noção que ele precisa se preparar para o currículo, porque na fase da segunda etapa do processo seletivo de residência, muitas instituições incluem a análise do currículo como etapa do processo seletivo. E nessa etapa a gente precisa de um currículo que tenha cursos, publicações, participações em eventos. E isso não é conquistado de uma hora para outra. Então o candidato tem que ter noção disso e se preparar durante o ano de estudos para conseguir ter um currículo bem pontuado na segunda etapa. E passando a fase aí dos estudos, de toda a parte teórica, nós precisamos também estruturar esse currículo para torná-lo atraente para as bancas, para os avaliadores do processo seletivo, né, Aline? E acredito que uma etapa crucial também é a entrevista, porque tem candidatos que se preparam para a prova teórica, têm um bom resultado, mas não se preparam para a entrevista e não sabem, né, o que vão perguntar na entrevista, uma entrevista de residência que é diferente de uma entrevista de emprego. Então, nós, por termos passado por essas experiências, sabemos, né, realmente como direcionar esses candidatos para serem mais assertivos nesse processo seletivo, né? Então, isso é muito importante e nós pensamos em tudo isso no projeto que nós vamos apresentar daqui a pouco, tá? Mas que outra pergunta, Aline, a gente poderia trazer aqui, que são dúvidas frequentes, na verdade, dos nossos alunos? A leitura do edital é uma questão importante também, né, Ká? Verdade. Muitas pessoas acabam focando em pontos específicos do edital e muitas vezes algumas informações passam, né, sem ter tido a devida atenção. E isso pode, inclusive, prejudicar esse candidato no processo seletivo. Então, existem alguns cuidados nessa leitura do edital. A mensagem principal nesse tópico, pessoal, é se atentar aos detalhes, porque vocês encontrarão no edital todas as informações que são necessárias para o processo seletivo. Isso inclui conhecer a banca, a taxa de matrícula,
as inscrições, né? Perder o período de inscrições pode ser um erro gravíssimo, mas que acontece, né? Acontece. Muitas vezes não teve esse cuidado na leitura do edital, não utilizou nenhum lembrete, passou o período de inscrições, esse candidato se dedicou por tanto tempo a esse processo seletivo e, infelizmente, ele não participará porque ele não teve esse cuidado na leitura do edital. Além disso, existem outros aspectos, como prazos, recursos, né? Por exemplo, é muito comum que ocorram erros em questões específicas de uma prova. Então, o candidato ele pode solicitar recursos, só que o tempo é curto, né, Cá? Então, se ele não leu esse edital, ele não teve esse cuidado, muitas vezes esse período passa e aquela questão que poderia ter sido anulada, na verdade, não será, porque não houve essa solicitação de recurso. Alguns outros pontos que os candidatos costumam se ater um pouquinho mais é em relação ao conteúdo, né, Cá? A Cá até trouxe aqui que as disciplinas principais que são cobradas no processo seletivo incluem a dietoterapia e políticas públicas, né, saúde pública de modo geral, mas tudo isso está muito bem detalhado no edital também, inclusive referências bibliográficas, não é, Cá? Preciso ler diretrizes, livros específicos, quais serão os documentos oficiais cobrados, tudo isso o candidato encontra no edital. Então, essa é uma etapa essencial que pode te levar à aprovação na residência ou pode comprometer também o desempenho, caso você não faça uma leitura minuciosa. Então, se atente aos detalhes. Esse é o ponto mais importante na leitura do edital, né, Cá? Sim, isso que você falou é muito importante, Aline, porque eu já vi, inclusive, candidatos perderem a data de entrega do currículo, porque isso varia entre os editais, né? Alguns cobram no momento da inscrição, outros no dia da prova, outros no dia da entrevista. E aí, se o candidato não se atenta, ele perde pontos e pode ser até desclassificado do processo seletivo. Então, edital é um documento longo, extenso, mas é de importante conteúdo ali para que o candidato realmente se prepare para o processo seletivo. Mas me fala, Aline, também uma outra dúvida que é em relação à escolha da área da especialidade, porque existem diversos programas de residência em nutrição, principalmente na área de nutrição clínica, e como que a gente pode ajudar o pessoal de casa a fazer a melhor escolha? Sim, essa é uma dúvida também muito comum. E claro que, né, tem os seus desafios, porque hoje, felizmente, existem muitos programas de residência em nutrição com diferentes especialidades. Então, esse candidato, ele precisa elencar quais são as áreas de maior interesse. E para isso, normalmente, nós damos um certo direcionamento que pode ajudar nessa escolha. O primeiro ponto que eu considero essencial é analisar as disciplinas que ele teve maior afinidade durante a graduação, não é? Boa. Você se identificava mais com nutrição clínica, com fisiopatologia, com farmacologia, são sinais de que você se identifica mais com a área clínica. Provavelmente isso aconteceu com você e também aconteceu Sim. comigo, né, Cá? Mas existem outras pessoas que se identificam mais por ciclos da vida, por políticas públicas, saúde pública de modo geral. Então, talvez a especialidade que ele tenha maior afinidade esteja relacionada a esse ambiente de trabalho, inclusive, não é? Saúde da família, uma unidade básica. Então, o ponto de partida tem que ser as disciplinas de maior afinidade. O ambiente de trabalho também conta bastante, né, Cá? Onde será que Verdade. ele se vê? Ele gosta de atuar no ambiente hospitalar? Ele se encontra normalmente nesse espaço ou não? Ele prefere atuar em uma unidade básica de saúde, envolvido em projetos que incluem profissionais de diferentes formações. Isso também vai sugerindo determinadas especialidades, né? E é importante ele refletir a longo prazo, não é, Cá? É uma escolha
que está acontecendo no momento, né, que precede o processo seletivo, mas que ele levará para o resto da sua vida profissional. Então, imaginem ter uma titulação, né, terem um título de especialização numa área que vocês não sabem se tem muita afinidade, né? Então, isso pode ser um erro nesse caminho. Então, o ideal também é refletir sobre essa caminhada, né? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde ele se imagina. Feitas essas escolhas iniciais, né? Tomada essas decisões, é importante escolher a instituição, né? Tem bastante diferença de uma instituição para outra. Hoje, como eu comentei, tem muitos programas, felizmente. Então, por exemplo, aquele candidato que se interessa por nutrição clínica, não necessariamente ele precisa prestar essa área de atuação, não é? Ele pode ir para cardio, ele pode ir para onco, ele pode ir para neonatologia. Então, são sub-áreas da nutrição clínica que possivelmente atendem também essa preferência. E outra dica, Ká, e aqui eu gostaria que você comentasse um pouquinho, é sobre como trocar com alguns profissionais pode ajudar nessa decisão, né? Sim. Primeiro temos nós, né, que passamos por algumas experiências interessantes em algumas instituições. Então, todos vocês que participam, que inclusive participam do nosso grupo no WhatsApp, têm acesso a essa troca. E dentro do próprio grupo também nós temos uma comunidade onde os alunos, os nutricionistas interessados em serem residentes em nutrição conseguem fazer essa troca de experiência. E nós conhecemos muitas pessoas atuantes na área de nutrição clínica, na atenção primária. Então, o que vocês precisarem de referência, a gente tem, tá? E uma dúvida que às vezes surge, Aline, é em relação a como funciona a residência no campo ali, como é a atuação dentro de um hospital, dentro de um ambulatório, e nisso eu me sinto à vontade para falar um pouquinho, porque tive a oportunidade de acompanhar várias turmas de tanto de aprimoramento, de residência, o aprimoramento que agora se tornou especialização também, mas as turmas de residência é bem interessante porque nós passamos 2 anos ali juntos. Esse é o tempo médio aí de duração das residências na área de nutrição. É uma pós-graduação com uma carga horária bem boa aí, de mais de 5.700 horas. E o residente passa ali 12 horas dentro da instituição, numa imersão realmente da área escolhida, né? Então, se é cardiologia, por exemplo, neonatologia, ele tem 12 horas ali de contato com a equipe multiprofissional, com outros nutricionistas que já são experientes na área, e aí ao final desse período ele sai com um título de especialização na modalidade Lato Sensu, uma pós-graduação, só que tem esse diferencial da prática. Numa pós-graduação tradicional, você tem ali todo o conhecimento teórico que é importante, é bem interessante até para quem já está inserido no mercado, mas para quem precisa se inserir no mercado, ou para as pessoas que almejam uma transição de carreira, às vezes trabalham na área de produção de refeições e querem ir para a nutrição clínica, a residência é uma excelente oportunidade, porque traz essa vivência. Para você ter uma ideia em relação à divisão das atividades, nós temos uma grande carga horária prática de 80% dessas 5.700 e poucas horas e 20% de teoria. E o interessante é que hoje em dia a maioria das residências tem a modalidade multiprofissional. Então, tanto nas atividades práticas, mas também nas teóricas, você tem contato com profissionais de outras áreas. E é uma formação bem diferenciada, porque nós não aprendemos a ser multi muitas vezes na graduação, ou até mesmo nós que já passamos da graduação para o mercado de trabalho. Trabalhar em equipe multiprofissional é um desafio e esses profissionais já saem muito preparados para isso, né? E é uma oportunidade excelente para o recém-formado também, né, Ká? Até voltando um pouquinho da minha história, que eu contei sobre a insegurança depois de se formar, a residência acaba atendendo esse público também, né, que não teve nenhuma experiência prévia, além dos estágios curriculares. A residência são 2 anos de vivência prática, né? Então, isso também faz toda a diferença para
atuação na área clínica. Sim, e isso eu pude comprovar, viu, Aline? Acompanhando algumas turmas de residência, a taxa de inserção no mercado de trabalho após o término da residência é muito alta, e inclusive até ontem eu estava vendo uma residente que se formou agora, final de fevereiro, e já conseguiu emprego em um hospital, em uma instituição Nossa, grande e importante. Então, nós vemos como a residência é vista como um diferencial no mercado de trabalho e abre muitas portas para esses candidatos, né? Mas além dessa questão que nós falamos, Aline, da escolha da área, de como funciona a residência, é importante se dedicar um pouquinho também para essa fase dos estudos, né? Como eu devo estudar? Quais são as técnicas? Você, como professora, me ensinou que nós não aprendemos a estudar na educação básica, nem na graduação. Eu descobri, depois de muitos anos, que eu não sabia estudar da melhor forma, e a Aline vai falar um pouquinho sobre isso. sim, utilizar estratégia nos estudos pode facilitar, inclusive, num processo seletivo como esse, né? Até como a Ká trouxe aqui, eu costumo brincar bastante com os nossos alunos e também com os meus alunos da graduação, que ninguém nos ensinou a estudar, né? Então, utilizamos um monte de marca-texto, resumos e anotações feitas, né, em grande quantidade, assistindo uma aula ou uma videoaula, e no final das contas, eu não lembro o que eu estudei na semana seguinte. Então, isso significa que eu não utilizo técnicas que são eficientes para memorização ou para aplicação. Felizmente, hoje nós conhecemos muitas técnicas de estudo que podem otimizar a memorização, e esse é um ganho importante para o candidato à residência, porque ele precisa memorizar muitos conteúdos para a prova e ainda aplicar aquele conhecimento teórico no processo seletivo também, né, Ká? Por exemplo, em algumas instituições, a segunda fase é composta por caso clínico. Para ele conseguir realizar, né, esse direcionamento do tratamento para um paciente específico, ele precisa aplicar aquele conhecimento teórico à prática. E para isso nós temos técnicas de estudo específicas. Foi por essa razão que nós incluímos no nosso curso preparatório, até já dando um spoiler, um módulo que envolve todos esses aspectos relacionados à gestão do tempo, né, sabotadores, Técnicas de planejamento. estudo. Então, vem muita coisa antes mesmo de começar a estudar, né? Antes do conteúdo programático. Existem algumas formas de definir a melhor estratégia. Então, é importante considerar, por exemplo, qual é o material que está sendo utilizado. Eu estou estudando um conteúdo de dietoterapia? Estou estudando um conteúdo de legislação? O próprio conteúdo, ele determina qual é a melhor estratégia também de estudo, né? Então, isso varia de um conteúdo para outro. Além das características do próprio aluno, não é? Eu consigo memorizar mais fácil utilizando recursos visuais ou auditivos. Então, eu vou aproveitando essa familiaridade também com alguns recursos para escolher qual é a melhor estratégia nesse processo até a aprovação. Além de ter alguns cuidados em pensar em qual é o objetivo, não é? Eu estou estudando e utilizando uma técnica com qual finalidade? Para memorizar o conteúdo? Ou será que eu quero aprender isso de uma maneira um pouco mais prática? A aplicação desse conhecimento teórico. Então, para isso, nós definiríamos alguns caminhos, né? Eu destaco aqui algumas estratégias que são muito utilizadas, né, que nós, inclusive, ensinamos aos nossos alunos, como o estudo ativo, que não é o estudo por anotações, não é o estudo por resumo, não é ficar grifando texto. Isso é pouco eficiente nesse processo seletivo, mas existem outras estratégias mais específicas. Por exemplo, a utilização de diagramas, como a elaboração de mapas mentais, até mesmo questionamentos sobre o conteúdo podem ajudar na memorização. E tem uma pergunta que é muito comum para nós, né, Ká, que é sobre: será que eu estudo tudo de uma vez
Preciso de 4 horas diárias de estudo, ou se eu estudar pouco, várias vezes na semana, isso é eficiente. Então, saibam que o estudo distribuído, pouco tempo, mas com frequência, ele é muito mais efetivo do que utilizar esse tempo mais amplo, né, e que pode comprometer, inclusive, a memorização. Tá? E com técnica, né, Lili? Porque os conteúdos programáticos das provas de residência são bem extensos, né? Não é só para você estudar só doenças crônicas. É toda a Sim. dietoterapia, saúde pública tem várias legislações que são conteúdos de difícil leitura e interpretação. Então, uma técnica por trás de toda essa teoria ajuda muito a preparar o candidato. Realmente é o diferencial, né? Porque não dá para se preocupar apenas com o conteúdo programático em si, né? Vou estudar todo o conteúdo que eu tive na graduação, né? Sem sombra de dúvidas, você vai gastar muito tempo, vai gastar dinheiro adquirindo livros, materiais, e vai chegar lá no final, no processo seletivo, talvez você tenha um mau desempenho, né? Não é porque você não sabe o conteúdo, mas é porque essa preparação ela envolve muitos aspectos, né? Então, ter um direcionamento, ter técnicas de estudo, saber lidar com questões, né, que envolvem, inclusive, aspectos emocionais, é essencial. Nós temos muitos casos, inclusive, né, que nós ouvimos por aí, até mesmo no grupo do WhatsApp de residência em nutrição, de candidatos que não foram bem porque ficaram extremamente ansiosos, ou porque procrastinaram, deixaram para estudar na última hora. Então, todos esses aspectos emocionais, psicológicos, eles são tão relevantes quanto dominar o conteúdo programático, né? Por isso que nós pensamos em um método que não contemplasse apenas os conteúdos que serão cobrados na prova objetiva, mas que dessem esse direcionamento para estratégias que são psicológicas e até mesmo em relação à organização do tempo, né, Cá? Porque na vida adulta, se tem algo que é escasso, é o Demais. tempo, não é? Mas isso não significa que o tempo que eu disponho, ainda que ele seja curtinho, ele não é suficiente. Pelo contrário, na maioria das vezes, sabendo organizar a rotina, esse pouco tempo, ele pode ser muito bem aproveitado nos estudos. Então, o método que eu e a Cá já testamos com os nossos alunos, que aprimoramos ao longo do tempo, é o método P7R. E ele contempla todos esses aspectos que eu acabei de detalhar. Aspectos emocionais, gestão do tempo, e é claro que nós nos preocupamos também com o conteúdo teórico. Sim. E acho que nós abordamos bastante tópicos aqui, hein, Aline? Falamos desde a questão de escolha do edital, que estudar, como funciona a residência por dentro, técnicas de estudo, né? São várias etapas que o candidato à residência precisa passar para conquistar essa aprovação. Mas acho que agora chegou o segundo momento mais esperado da nossa aula, que é apresentar, né, o passaporte da residência em nutrição para esses nutricionistas que estão aqui conosco nessa noite. Então, pessoal, o passaporte da residência em nutrição é um treinamento. Não é um curso comum que você encontra por aí. É realmente um treinamento onde você vai aprender um passo a passo para conquistar a sua aprovação na residência em nutrição. E dentro desse treinamento, nós temos um método. Então, existe já um plano estruturado para que você saiba realmente que caminho seguir. Dentro desse passo a passo, nós temos já tudo estruturado. Todos os materiais, videoaulas, material de apoio, questões de prova, simulados e tudo organizado de uma maneira que otimize o seu aprendizado. Então, nós pensamos até a ordem dos módulos para entrega de uma forma que você tenha realmente o melhor resultado. E o método que nós já aplicávamos com nossas alunas e estruturamos de uma forma mais aprimorada para o passaporte da residência em nutrição é o método P7R. Vamos falar um pouquinho sobre ele, Aline? Sim, esse é um método que nós já testamos, aprimoramos e que ele vem garantindo a aprovação, né, na residência em nutrição. É por isso que nós reestruturamos ao longo do tempo para que
outras pessoas consigam reaplicar esse método P7R e garantir a sua aprovação na residência em nutrição. Então, além de economizar dinheiro, né, Ká, investindo em cursos que talvez não tenha muita utilidade nessa trajetória, ou até mesmo comprando um monte de livro, buscando um monte de material, esse método ele já inclui um passo a passo para você não perder tempo e também economizar dinheiro, que é importante, né, Ká? Ah, isso é importante, principalmente para quem acabou de sair da graduação, que já teve aí 4 anos de investimento de tempo, de energia, de dinheiro, principalmente. E o que nós vemos? Que a pessoa que sai da graduação e quer se inserir no mercado, ela tem pressa, porque precisa obter o resultado, colher os frutos de todo o esforço da graduação. E quando você já tem um processo, um plano passo a passo estruturado, fica muito mais fácil de seguir esse caminho e não se frustrar, né? Já pensou você estudar 1 ano da sua vida se preparando para a residência sozinho, sem direcionamento, sem foco e não conquistar a aprovação? Isso é frustrante, é decepcionante. Então, realmente, nós estamos aqui hoje para falar com você que quer conquistar a sua aprovação na residência em nutrição ainda em 2024. É para você que quer trazer essa notícia para sua família, para os seus amigos, de que você conquistou a aprovação na residência, que vai fazer uma especialização com a prática aliada à teoria. E ainda por cima vai receber uma bolsa de estudos por isso, né, Aline? Atualmente o valor da bolsa está em 4.106, né? Sim. Isso, então é um valor bem interessante que está até mesmo acima da média salarial do piso do nutricionista a nível nacional. Então, realmente, eu acho que é a melhor oportunidade para quem busca a inserção no mercado, tanto para quem saiu da graduação e também quem deseja mudar de área. Sim, e nós estruturamos esse passaporte pensando em todas as questões que são necessárias para a aprovação. Então, isso inclui, por exemplo, um cronograma, né, Ká? Muitas pessoas não sabem por onde começar. O que eu incluo nos estudos? Qual material que eu devo estudar? Como eu organizo a minha rotina de estudo? Isso você encontrará no módulo 1, que nós detalhamos tudo isso. Então, vocês terão acesso a um cronograma específico que garante a aprovação na residência em nutrição. Além disso, um diário de bordo, né, Ká? Comenta um pouquinho sobre o diário. Sim. A gente tem que pensar, pessoal, que esse aqui é o passaporte da residência em nutrição. Nós vamos ir aí num voo com algumas escalas importantes e bem objetivas para você alcançar o seu objetivo final, que é a aprovação na residência. E o cronograma, como a Aline disse, é muito importante para toda essa estruturação. E em seguida nós temos o diário de bordo, que serve para que você faça todas as suas anotações de trajetória. Então, todas as escalas percorridas, que são os módulos percorridos, como foi o seu desempenho em cada módulo. Então, dentro do P7R, nós temos um método todo estruturado para que você avalie o seu desempenho. Temos metas dentro desse método, né, Aline? E o diário de bordo é onde você vai fazer todas as anotações sobre os seus avanços para poder ir para a próxima escala. E nós acompanharemos todo esse processo. Estamos disponíveis também para tirar dúvidas, esclarecer todas as dificuldades que podem surgir aí no meio do caminho. Temos também a questão da identidade, né, Aline, que nós chamamos aqui de seguro de vida. Porque, assim, passar por esse preparatório para a residência não é um processo fácil, porque você tem 1 ano aí de preparação, você precisa se dedicar aos estudos diariamente, ter uma rotina de estudos, cumprir essa rotina de fato, todo esse planejamento. E diante dessas dificuldades, muitas vezes aí que surgem os sabotadores, né, Aline? Que é o medo, a insegurança, a autocobrança. Cada um tem um sabotador específico que dentro do método vocês vão ter uma aula só sobre isso, para reconhecer quais são os seus sabotadores. E sabendo quais são os nossos sabotadores, fica muito mais fácil driblar esses desafios, né? Realmente ter uma atitude diferente para conseguir não se deixar levar pelos sabotadores. Então, dentro do método, nós temos essa aula também. O que mais, Aline, que nós temos de importante? Nós caprichamos na aula de técnicas de estudo, Nossa, né, Ká? sensacional essa aula.
Então, tem uma parte da aula que já aponta para vocês o que não funciona nos estudos. Nós já até comentamos algumas estratégias que não dão certo nessa preparação para a residência, mas nesse conteúdo está tudo bem detalhado e nós, obviamente, que vamos dar um direcionamento, então, sobre aquelas técnicas que são mais eficientes para a memorização. E também para a aplicação, pensando que vocês passarão, caso, né, façam parte desse nosso acompanhamento para a segunda fase, então vocês entrarão em contato de alguma maneira com a entrevista, com discussão de caso clínico. É necessário que vocês saibam, portanto, aplicar todo o conhecimento teórico à prática. E para isso, nós temos técnicas de estudo muito específicas também. Quisera eu, Ká, ter aprendido isso na graduação ou logo após a graduação. Com certeza nós teríamos, né, tido um pouco mais de facilidade nessa trajetória e até mesmo na inserção no mercado de trabalho, não é? Sim. E tem mais 2 materiais super interessantes, Aline, que eu até tinha esquecido de pontuar. Um deles é o planner de estudos. Então, nós temos o planner diário, o semanal e o mensal, para que o nosso aluno escolha a qual melhor se adapta, mas nós sugerimos que o mensal seja utilizado, né? E no planner você consegue organizar realmente a sua rotina de estudos dentro da rotina da semana, porque nós sabemos que além da vida de estudante, tem uma vida pessoal, de trabalho, outras coisas acontecem, e se nós não organizarmos esse tempo, os estudos acabam muitas vezes ficando de lado, né? E não é esse o nosso intuito. E também separamos para você todos os materiais, todos os cursos, eventos que são pontuados dentro de um currículo em um processo seletivo de residência. Então, nós já listamos todas essas oportunidades que você pode encontrar aí no meio do caminho. Trazemos dicas também de cursos, de eventos, onde você pode encontrar para turbinar o seu currículo e melhorar as suas chances de aprovação na segunda etapa do processo seletivo. Então, toda essa bagagem é o nosso check-in, né, Aline? É onde a gente realmente prepara esse nutricionista para conseguir ter um bom desempenho durante toda a trajetória do passaporte da residência em nutrição. Além disso, nós tivemos muito cuidado em pensar em tudo que será utilizado além da videoaula, não é, Ká? Então, quem estiver conosco no passaporte para residência em nutrição terá acesso não somente a videoaulas, mas nós elaboramos materiais bem detalhados, objetivos em alguns aspectos, né? Pensando em determinados conteúdos para ajudar na memorização. E, além disso, vocês terão treinos também, com questões de prova, realização de simulados, porque isso é necessário, inclusive, para simular o ambiente da prova, não é, Ká? Né? Como será que eu vou em determinadas disciplinas? Qual é o meu desempenho naquela disciplina? Como será que esse conteúdo é cobrado numa prova? Será que eu estou pronta para uma prova que tem uma duração de cerca de 3 horas? Então, nós vamos preparando vocês para esse dia, que é um dia muito significativo e que marca essa trajetória de vocês até o processo seletivo da residência em nutrição. A primeira prova ninguém esquece. Sempre os alunos vêm contar para a gente como foi todo esse processo. E aí, alguns que tentam mais de um processo seletivo vão tendo uma certa tranquilidade no decorrer das outras provas. E é importante todo esse direcionamento nos estudos, né, Aline? Porque, como você bem disse, não dá para estudar todo o conteúdo da graduação para uma prova de residência, né? Que você tem ali um tempo pré-determinado de preparação. Então, é importante todo esse direcionamento. Nós já buscamos inserir nas aulas o que realmente é cobrado na prova, né? Não tem muita enrolação, a gente vai direto ao ponto. Realmente nós já conhecemos e lidamos com várias provas de diversas instituições e buscamos focar o conteúdo para o que você realmente precisa. E vamos falar um pouquinho dos módulos, né, Aline? Porque eu acho que o pessoal está curioso de saber como que é a estrutura do curso por dentro. Do curso não, do nosso treinamento
Sim, o módulo 1 é um módulo muito especial, né? Antes de começar a estudar, vamos organizar absolutamente tudo, né? Isso envolve as emoções e também envolve a agenda. Então, no primeiro módulo, nós apresentamos para vocês diferentes estratégias para planejar melhor os estudos, para organizar a sua rotina. Falamos sobre ambiente de estudo, quais são os sabotadores, como lidar com as emoções que podem prejudicar o seu desempenho no momento da prova. Então, tudo isso será visto no primeiro módulo, que foi pensado com muito carinho para atender essa demanda que nós observamos, inclusive, com outros alunos, né? Não tem nenhum tipo de direcionamento sobre como lidar com a ansiedade, com a frustração, com o medo da reprovação. Então, nós queremos te ajudar também nesse sentido. E é por isso que nós organizamos todos esses pontos no primeiro módulo. E até a elaboração do currículo, né, Aline? Porque eu já tive a oportunidade de estar do outro lado, como banca avaliadora, e realmente é triste o candidato chegar com o currículo vazio, sem pontuação. Então, nós conseguimos direcionar bem, além dos estudos, toda essa participação em cursos que agrega pontos ao currículo, mas agrega conhecimento também, né? Então, participar de cursos, eventos é enriquecedor também para o nutricionista que quer alcançar essa aprovação. Sim. E no segundo módulo, nós iniciamos com nutrição básica. Por que o conhecimento é importante para o processo seletivo da residência, Cá? O que você acha? Porque assim, Aline, se nós pensarmos no tema mais cobrado, que é nutrição clínica, ele envolve também a nutrição básica. Nós temos que ter essa noção da questão da digestão e absorção de macronutrientes, de micronutrientes, quais são as consequências na deficiência. Então, se você não sabe a nutrição básica, é muito difícil ter um bom resultado na nutrição clínica. Sim, e muitas vezes você não aproveitou adequadamente esse conteúdo na graduação, né? Porque geralmente esse conhecimento ele vem na graduação logo no início do curso, Sim. né? Que o aluno ainda não está muito situado sobre o ritmo de estudo que uma graduação exige. Então, não aproveitou adequadamente esse conhecimento, nós não queremos que vocês fiquem perdidos nesse assunto. Então, o módulo 2 é sobre nutrição básica, essencial para vocês conseguirem avançar para os módulos que são mais cobrados na prova de residência em nutrição. Perfeito. E os ciclos da vida, Cá? Ai, Também é importante, não é? sim, ciclos da vida sensacional, principalmente para você que quer atuar em algum programa de residência que envolve públicos específicos, né? Então, tem pessoas que querem atuar na neonatologia, nutrição materno-infantil, infância e adolescência, nutrição do idoso, inclusive tem até residências com a nutrição do adulto. Então, são áreas super interessantes e que são muito cobradas também nas provas de residência, né? Tanto em questão de mudanças fisiológicas, recomendações nutricionais específicas para cada fase da vida. Então, nós trazemos tudo isso no preparatório, desde a gestação até passando pela infância, adolescência, o adulto e também o idoso. Sim. E o próximo módulo é o módulo de avaliação nutricional, que também contempla indivíduos em diferentes fases da vida. Até mesmo porque algumas instituições e programas têm provas que são em comum, né, Cá, para diferentes áreas de atuação. Então, muitas vezes eu não vou prestar necessariamente para uma especialidade que envolve criança, mas a prova terá esse conteúdo. Bem lembrado. Então, independente da sua escolha, você precisa dominar também o conteúdo de avaliação nutricional em diferentes fases da vida. E já vi questões de avaliação nutricional tanto em relação a pontos anatômicos, a classificações de determinadas faixas etárias. Na nutrição materno-infantil é clássica, né? Aquela das curvas de crescimento, para qual é a interpretação de cada curva, qual é usada para cada faixa etária. Então, tudo isso nós temos no módulo de avaliação nutricional. E o módulo 4, Aline? O módulo 4, o módulo 5, que é de nutrição clínica, tem ouro ali, né, Cá? Porque tem muito conteúdo de dietoterapia. Vocês podem ver que nós vamos aprofundar de verdade
o que vocês precisam saber para a prova de residência em nutrição. Então, nesse evento de hoje, nós falamos muitas vezes que o conteúdo de dietoterapia ele é muito cobrado no processo seletivo. Então, no nosso passaporte não poderia ser diferente. Nós nos dedicamos muito à elaboração desse módulo, com todas as informações que são necessárias para vocês terem um bom desempenho no processo seletivo da residência. Quais doenças estão aqui, Ká? Comenta um pouquinho. Nós temos doenças crônicas, né, incluindo aí, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares de forma geral, o câncer também, que inclusive tem muitos programas de residência específicos em oncologia que cobram oncologia, assim, pesada, né? Temos também algumas doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, trato respiratório, doenças hepáticas também, desnutrição. Um tema que os candidatos à residência sempre cobram da gente é a questão da terapia nutricional, paciente crítico, porque são temas que geram bastante dúvida desses alunos, né? E é até importante ressaltar que na dietoterapia, dentro da prova de residência em nutrição, os temas são bem aprofundados, inclusive tem questões que envolvem um pouco de fisiopatologia, e nós buscamos incluir tudo isso nas aulas programadas aí no módulo de nutrição clínica. Além de utilizarem normalmente os materiais que foram recém-publicados, né? Diretrizes atuais. Então, por isso que é importante ler o edital, mas também ter acesso ao material que é mais objetivo. Se nós pensarmos, por exemplo, em uma diretriz, né, que tem cerca de 100, 200 páginas, e eu preciso estudar cerca de 15, 20 assuntos, imagine o tempo que é necessário para ler uma diretriz inteira. Então, se eu tenho uma aula bem direcionada, com as recomendações específicas, atualizadas, das últimas publicações, isso poupa energia e tempo, né, Ká? E o material de apoio desse módulo está sensacional. Nós realmente pegamos ali o sumo das diretrizes, o que realmente é cobrado em prova, e colocamos em apostilas, né, que estão bem objetivas e que o aluno consegue realmente encontrar as informações com facilidade e aplicar isso na prova, que é o mais importante. Sim. E o módulo seguinte é um módulo que os alunos se queixam bastante sobre estudar, não é? Por que que eu tenho que estudar saúde pública para o processo seletivo da residência? São muitos temas complexos que envolvem legislações específicas e nós tivemos um cuidado enorme ao elaborar esse módulo também para atender desde aquele aluno que não teve esse conhecimento prévio na graduação, aquele que teve um conhecimento, né, razoável, mas não teve aprofundamento. Porque caso vocês já tenham resolvido alguma prova de residência, com certeza vocês sentiram essa dificuldade. Nós temos a impressão de que não dominamos o assunto. Passamos pela Lei 8.080 sem nem sequer ter se atentado a alguns pontos. Porque o conteúdo de saúde pública que está na prova de residência, ele é bastante detalhado. Então, é muito importante que vocês tenham esse aprofundamento sobre os temas. E nós escolhemos os temas com muito carinho, né? São aqueles que nós observamos e analisamos nas últimas provas de residência. E que nós preparamos também o material que ajude na memorização, porque não é muito fácil, né, Ká? Memorizar trechos da Lei 8.080. Então, esse é um desafio para todos. E como nós já tivemos essa mesma dificuldade, a gente também conseguiu definir melhor o que vocês precisam para serem aprovados na residência em nutrição. E até falando nesse módulo de políticas públicas, Aline, é interessante porque a maioria dos candidatos que estão ali por conta própria, estudando, se preparando, eles focam muito nos conhecimentos específicos e deixam políticas públicas de lado. E realmente não é um tema fácil, né? Inclusive, nas nossas aulas,
nós trazemos esse ponto de vista da interpretação da legislação para que o aluno realmente entenda o que ele está lendo. Nós até tivemos algumas experiências aí anteriores, até em preparatórios de concurso, onde tivemos um feedback bem positivo dos alunos que tiveram as aulas de políticas públicas, com bons resultados também, de aprovação. Então, se você tem essa dificuldade com políticas públicas, eu falo porque eu já tive essa experiência de fazer uma prova sem focar em políticas públicas e o resultado não é muito satisfatório, né? Quem quer realmente uma boa colocação dentro do processo seletivo precisa ir bem na prova de políticas públicas. E aqui nós entregamos realmente tudo o que você precisa para ter esse resultado. E ainda tem certificação, né, Ká? Ah, Então, sim, ao concluir esse curso preparatório, esse treinamento, vocês receberão um certificado reconhecido pelo MEC, pela Faculdade Plenitude de Educação, que eu e a Ká temos parceria. Então, esse também é um ponto importante, pensando na pontuação do currículo, né? sim, Pode sim. servir, né, para a utilização desse certificado também na segunda fase da residência. Vamos falar de bônus agora, Ká? Ah, essa parte é interessante. O que nós temos de bônus? Então, nós temos 2 módulos adicionais. O primeiro é o módulo 7, onde nós trazemos alguns conteúdos que são vistos com muita superficialidade na graduação, né, Aline? Que são o Código de Ética e Conduta do nutricionista, alimentos funcionais, alimentos orgânicos e também toda a parte de rotulagem nutricional, que inclusive passou por uma recente mudança, né, que vocês já devem ter observado nos rótulos de alimentos, e existem alguns processos seletivos que cobram esse conteúdo. E além do processo seletivo, da prova que tem esses conteúdos inseridos, são conteúdos importantes até mesmo pensando na prática já desse profissional. Então, são conteúdos que podem ser utilizados durante a sua atuação como residente em nutrição. E tem mais, né? O que vem no bônus exclusivo, Ká? Mas essa é uma Olha, oferta pessoal, especial. essa oferta aqui que eu vou falar para vocês, realmente é só para quem está acompanhando ao vivo. Isso vai até ser editado, cortado depois, porque é realmente uma condição especial para quem está assistindo a nossa aula aqui hoje. Então, quem fizer, quem entrar, na verdade, dentro do passaporte para residência e nutrição até as 23h59 de hoje vai ter esse bônus exclusivo, que é uma mentoria comigo e com a Aline ao vivo, para realmente auxiliar você na segunda etapa do processo seletivo, que inclui a elaboração do currículo, então realmente fazer um currículo atraente, e a parte da entrevista, que muitas pessoas têm dúvida, inclusive nós já chegamos a fazer mentorias individuais só para entrevista, e o resultado foi bem legal, o feedback das nossas alunas, e só você que entrar no passaporte da residência em nutrição até hoje, 23h59, vai ter acesso a esse conteúdo. Então, eu quero que você reflita sobre onde você está hoje e como você se imagina daqui a alguns anos. Vocês notaram que a residência tem muitos ganhos, especialmente contato com profissionais experientes. Vocês receberão uma bolsa de aproximadamente R$ 4.106, que ajudará, inclusive, para vocês conquistarem outros sonhos em paralelo à residência em nutrição. E é claro que a gente precisa falar sobre o investimento, não é, Ká? Além de falar sobre poupar tempo, poupar dinheiro, qual investimento para ter acesso a tudo isso? Olha, eu vou falar que pelo conteúdo que nós estamos entregando, o investimento que você vai ter que fazer é muito pequeno. E realmente, para quem conseguir se inscrever aí nos próximos dias, a condição realmente é imperdível, tá, pessoal? Me fala aí, quanto que vocês pagam num cafezinho, hoje em dia, numa lanchonete, numa padaria? Eu acredito que não encontra-se mais um cafezinho a menos de R$ 2, Não. né, Aline? Você que gosta de café. Conhecimento. Eu não tomo café, mas a Aline sabe bem quanto custa o Sim. cafezinho. E se eu disser para vocês que para participar do passaporte da residência em nutrição, o seu investimento vai ser menos do que o valor de um cafezinho.
E aí, Aline? Aí fica fácil, Aí né? fica Garantir a aprovação. Sim, e realmente assim, é um investimento porque você consegue pular várias etapas de se frustrar, de fazer tentativas de passar na prova e não conseguir essa aprovação por um preço que é acessível, porque nós sabemos que o pessoal precisa também de uma condição interessante, né, Aline, para conseguir participar. E aqui, junto com o pessoal da Plenitude, nós preparamos uma condição muito interessante para quem se inscrever nos próximos 7 dias, né? Sim, depois desse período, o valor é bem diferente, né, Cá? Sim, sim, nós vamos chegar aí na parte dos valores, mas realmente a diferença é bem significativa, é uma condição realmente imperdível, pessoal. Cá, então chegou a hora de você revelar qual é o investimento para ter acesso a tudo isso que nós apresentamos nessa imersão. Tá, vou falar para vocês, pessoal. O preço da nossa imersão, com todos esses módulos que vocês viram, tudo preparado com muito carinho, é de R$ 697,90. Mas calma aí, pessoal. Quem está aqui hoje assistindo ao vivo conosco e que vai, né, fechar essa compra nos próximos 7 dias vai ter uma condição exclusiva, Aline. Então, nós conseguimos fazer o valor de 12 vezes de R$ 41,90. Divide isso pelos 30 dias do mês, dá bem menos do que um cafezinho, tá? Então, o valor vai ser de R$ 497 à vista. E para quem não conseguir pagar à vista, tem essa possibilidade do parcelamento, que torna esse sonho muito acessível. Então, se você realmente quer conquistar a sua aprovação ainda em 2024, o momento é agora. Pessoal, aproveita essa oportunidade porque a diferença do preço comum está muito grande. E para que você consiga se inscrever, tem um link aqui embaixo, tem o QR Code também. Então, você pode acessar para ver como são as condições aí com maiores detalhes. Nós temos uma equipe também de suporte para esclarecer dúvidas a respeito do curso, que dúvidas podem surgir também, né, Aline? E realmente uma condição imperdível, né? Imperdível. E agora você tem 3 opções a partir do que a Cá trouxe aqui. Fingir que você não viu, não está sabendo dessas informações e continuar estudando sem nenhum tipo de direcionamento, ou seguir também esse caminho, estudar sozinho, sem ter certeza se vai alcançar ou não em algum momento a aprovação na residência. E a terceira e melhor opção é vir com a gente, né, Cá? Sim. E conseguir a aprovação na residência em nutrição. Então, para isso, você precisa adquirir o passaporte para residência em nutrição. Então, o convite está feito e nós esperamos vocês aqui do lado de dentro desse avião para decolar rumo à residência em nutrição. Mas nós não poderíamos deixar de agradecer a todos os alunos, né, Aline, que nos acompanharam Sim. nas lives, interagiram bastante conosco, no nosso grupo também. E agora nós temos uma nova jornada. Sim, não se esqueçam de marcar tanto a Nutrição em Foco quanto a Plenitude. E nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui conosco em mais esse evento. Tá, obrigada, pessoal. Esperamos vocês.